O tema de hoje também é um dos meus preferidos. Eu amo muito falar sobre camadas da personalidade. O que são, afinal, essas camadas? São os níveis de desenvolvimento que o ser humano passa desde o momento que ele nasce. E ao longo da vida ele vai se desenvolvendo, ou pelo menos deveria, né? Só que na prática não é bem o que acontece. Às vezes a gente tem uma dificuldade de atingir camadas maiores, às vezes a gente fica preso em uma determinada camada lá embaixo. 90% das pessoas, aqui no Brasil pelo menos, elas estão presas na quarta camada. Temos 12, elas estão presas na quarta. E eu vou explicar para vocês, isso é muito comum. Vou explicar, vocês vão entender o comportamento dessas pessoas e por que elas agem dessa forma. As camadas acontecem como uma cebola. Você vai ter no centro a primeira camada, quando ela logo assim que ela nasce. Ao redor você vai ter a segunda, depois a terceira. À medida que ela vai crescendo, que ela vai tomando forma, as camadas dela também vão aumentando. A cebola tem todas as camadas. Por mais que ela já tenha alcançado a última camada na fase adulta, vamos dizer, as primeiras camadinhas ainda estão presentes lá e não vão sair dali. Por isso que em determinados momentos da nossa vida a gente pode ainda voltar a acessar essas camadas menores. Primeira camada, camada do corpo. Essa é a camada do bebê. Logo assim que ele vai se identificando como um ser, ele entende que ele tem um corpo, um corpinho físico. O mundo vai girar ao redor do corpo dele, tá? O pezinho, nesse momento ele vai pegar o pezinho, vai olhar para o pezinho dele, vai botar na boca, vai começar a chupar o dedinho do pé, vai chupar o dedinho da mão. Ele vai chorar quando ele tem fome, ele vai ter necessidades físicas, de fome, de colo, de estar com frio para ser aquecido. Ele vai chorar para ele receber o que ele está precisando. Precisamos da sua contribuição, qualquer valor é muito bem-vindo. Ele não vê nada no externo além do próprio corpo. Palavras minhas agora, eu acredito que eu já tenha visto pessoas adultas lá na primeira camada. Sabe quem? Aqueles caras desses aplicativos da vida que sem maturidade nenhuma, que só querem mandar foto de determinada parte do corpo, mas só enxergam essa parte neles, a parte que da mente eles nem interagem. O cérebro deles parece que está paralisado, né? Eles só conseguem interagir com a parte de baixo. Não estão nem aí sobre o que a pessoa vai achar, vai pensar daquela atitude, não respeitam o próximo, não respeita a mulher. Segunda camada. Aqui a criança já vai começar a reproduzir hábitos ancestrais, hábitos de família, hábitos de antepassados, coisas que a gente vem carregando no nosso DNA, já vai começar ali se manifestando. Ali também é um momento das preferências. Ela vai preferir um determinado tipo de alimento, ela vai rejeitar outro. Momento da descoberta, onde ela vai mexer tudo, onde ela vai querer saber o que é isso. Momento da descoberta e da percepção que existe algo além do corpinho dela, algo externo. Terceira camada é a camada da interação, onde a criança vai começar a interagir com o coletivo, vai começar a reconhecer e diferenciar pessoas de objetos. Ela vai entender que ela precisa ter contato, se relacionar com outras pessoas e que nem tudo vai acontecer do jeito que ela quer. Ela pode estar brincando com uma outra criança que não quer brincar mais, quer brincar de outra coisa e pode ficar com raiva também, pode empurrar e pode... Essa é a fase da... Não, peraí. Mas não é assim, não é minha vontade que tem que ser atendida sempre. Ela vai descobrir isso na terceira camada. Por fim, a quarta camada, que eu amo falar, adoro estudar sobre essa camada, é aqui que 90% das pessoas estão presas, mesmo depois de 30, 40, 50 anos, elas têm dificuldade de sair. Como funciona? Nessa camada, se a criança não tiver alguma falta na infância, tiver falta de carinho, falta de compreensão, falta de diálogo, falta de amor, de cuidado, se ela perceber alguma falta, tá? Ela vai crescer com essa pendência e ela vai crescer na fase adulta, ela vai tentar buscar em outras pessoas o que ela não teve lá atrás.
Às vezes, ela até teve sim uma qualidade, uma base familiar, só que aconteceram algumas coisas que geraram nela um trauma. Por exemplo, a mãe levou para a escola, mas não pôde buscar, chegou muito tarde, e a criança naquele momento ela não entende, ela não sabe que a mãe vai chegar, que ela vê as crianças indo embora e ela vai se sentir abandonada, sozinha, triste. Meu mundo acabou, minha mãe me abandonou, e ela pode sim acabar carregando um trauma. Nosso psicológico, nossa mente, ela é muito foda. Uma coisinha assim, pequena que seja, pode acabar afetando e a gente não sabe. As pessoas também não entendem por que as pessoas presas ali, por que as pessoas com aquele trauma vão agir de determinadas formas na fase adulta. São as pessoas vitimistas que adoram se vitimizar, porque ele fez comigo, a culpa é dele. Culpam a Deus e o mundo, os seus próprios problemas, não têm o mínimo controle das suas vidas. São as pessoas que vão buscar um relacionamento para sanar a sua própria carência, a sua própria dor. O cara que vai ter na namorada vai buscar um acolhimento de mãe que ele não teve lá atrás. Vai buscar um apoio, uma aprovação do pai que ele também não teve. Ele não vai nem olhar para os sentimentos, para as necessidades da namorada. Ele vai querer suprir a carência e as necessidades dele. E a partir do momento que a namorada disser não quero mais, não dá mais, ele vai se irar, vai se rebelar, vai se questionar, vai falar um monte, vai falar dela para todo mundo, vai falar que vai se matar, que sem ela ele não vai ser feliz, que ela está destruindo a vida dele. Porque essas percepções que ele tem na mente, porque ele não tem controle da própria vida, ele não cresceu preparado para o mundo, mas sim para se agarrar a outras pessoas, a terceiros, se agarrar e ali ter um alicerce, ter um colo, ter um abrigo. Ele precisa desse abrigo, ele precisa da aprovação de terceiros, do carinho, do conforto, do cuidado, precisa ser bajulado, precisa ser aprovado, compreendido. São aquelas pessoas que vão para lá para os comentários da internet, falar mal, xingar e falar várias coisas da pessoa que está ali se expondo. Não vão aceitar o jeito de viver do outro. Acham que o mundo tem que girar conforme a opinião dele. A criança também que tem uma certa rejeição na escola. Às vezes não é nem dentro de casa, mas na escola ela é rejeitada pelo grupinho de amigos, ou ela sofre muito bullying, ela pode crescer presa nessa quarta camada. Eu sofri muito bullying na escola, e eu também fui muito rejeitada pelas crianças na infância, na adolescência também eu queria interagir com um determinado grupo, e eles me isolavam, eles se afastavam de mim, eu sofri muito com isso. E contudo, na infância, na base familiar, eu também não tive carinho. Minha mãe era uma pessoa que ela cuidava do jeito dela. Ela não era carinhosa, ela nunca foi com ninguém. E eu era extremamente. Então, teve um momento que eu comecei a buscar isso em outras pessoas, sabe? Em relacionamentos. Eu já compliquei a minha vida em vários aspectos, por estar me agarrando a pessoas que eu nem gostava, mas eu queria a presença ali delas, sabe? Eu queria o carinho, eu queria o apoio, eu queria conversar, eu queria alguém do meu lado, alguém que suprisse minhas necessidades, que era muito, muito, muito forte. E hoje eu entendo por quê. Aí você cresce, você não se aceita, você se acha não merecedor. E isso vai gerando uma bola de neve. Por isso que quanto mais eu estudo sobre personalidade, sobre o comportamento humano, menos irritada, menos com raiva eu fico quando eu recebo, por exemplo, o ataque de alguém. Porque a gente entende, não, essa pessoa está precisando de ajuda. Ela é a sua pior vítima. Ela é uma pessoa que não vai crescer, não vai se desenvolver, não vai evoluir na vida. Ela vai ter sempre que ficar dependendo de alguém, dependendo, de repente, de até destilar a raiva dela em alguém, para ela poder sobreviver. Ela precisa de ajuda. Então, por que eu vou me rebelar? Que eu vou ligar
porque ela está falando. Nem ela sabe do que ela está falando. Não tem a ver comigo. Tem a ver com elas. Com o que elas viveram, com o que elas sofreram, com o que elas vêm carregando. Tem a ver com a dor delas. Quinta camada. Mamães de adolescentes, prestam atenção agora no que eu vou falar. Essa é a camada da rebeldia da adolescência. Não tem esse falácia que adolescentes são rebeldes? Tudo tem uma explicação. Nessa faixa de idade, ele vai querer provar para si próprio que ele pode. Esse é o lema dele. Eu vou fazer e vou provar que eu posso. Então ele vai pegar a moto de alguém, ele vai andar, ele vai começar a sair, ter amizades diferentes, porque ele pode experimentar, ele pode fazer, ele vai arranjar uma namorada para dizer que ele pode ter uma namorada. Pode acontecer que ele tenha um certo afastamento com os pais, no momento da rebeldia, que ele pega e entra no quarto, ele não vai aceitar muito conselho, ele não vai querer ajuda. Nesse momento ele não tá nem aí para aprovação de pai e mãe, para carinho, para base familiar. Isso daí é lá na quarta camada. Aqui já são outros 500. Ele pode, se alguém atravessar o caminho dele, ele pode sair no braço, ele pode já partir para agressão também. É uma fase que realmente exige cuidados, né? Exige atenção, mas principalmente tem que exigir a compreensão. Porque tudo tem uma explicação. Nosso comportamento, ele é explicado. E quando a gente não entende esses fatos, a gente acaba se revoltando contra a pessoa. Aí a gente vai complicar mais ainda a vida da pessoa e também a nossa. Nessa fase, ele não aceita a derrota. Na sexta camada, uma camada mais responsável, finalmente, onde a pessoa vai começar a entender que ele tem responsabilidades e que ele precisa trabalhar, ele precisa ganhar dinheiro e ele precisa pagar contas. É uma fase de independência. Ele vai buscar pelo dinheiro, ele vai buscar pelo trabalho e pela recompensa. Eu confesso que eu tenho dificuldade na sexta camada, até o dia de hoje. De trabalhar, de ganhar dinheiro, de prover, de pagar minhas contas. Eu tenho muita dificuldade nessa camada. Eu acho que de todas é que eu tenho mais dificuldade de superar. Trabalhar eu até trabalho, mas trabalhar com sabedoria para ganhar dinheiro é a parte mais difícil, sabe? Mas eu venho trabalhado em relação a isso também. Creio que logo, logo não vai ser mais um obstáculo para mim. Aqui é uma frase muito legal para quem quer começar a namorar. Aqui ele também não tá nem aí para reconhecimento, elogio, vencer disputa. Se ele ouvir uma crítica, ele vai absorver aquela informação e vai tentar melhorar, vai tentar ser uma pessoa melhor. Ele não vai se vitimizar, ele não vai dar chilique. Ele aqui tá bem amadurecido, ele tá mais consciente de que como é o mundo, como o mundo funciona, como ele pode fazer para colaborar com a sua própria vida. Sétima camada, uma camada mais evolutiva, é aonde o cidadão vai querer fazer pro coletivo, vai querer fazer para a sociedade. Aqui ele vai entender que o trabalho coletivo é importante e é essencial, que se ele faltar aqui, ele vai prejudicar a todos os demais. Aqui é uma fase perfeita para quem quer casar, para o cara que quer arrumar um casamento, porque ele vai entender que se ele não fizer a parte dele, que se ele não prover o alimento para dentro de casa, e não só isso, se ele não ajudar a esposa nas tarefas domésticas que são muito pesadas e muito desgastantes para uma pessoa só, tem que cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de comida, cuidar disso, cuidar daquilo, ele vai entender que ele precisa ali colaborar de alguma forma e ele vai ajudar a esposa dele. Ele tem ele não olha só para o umbigo dele. Ele tem essa empatia pelo próximo, tanto pela esposa, quanto pelo chefe, os colegas de trabalho. Aonde ele vai, ele tem essa percepção, quanto para a sociedade no modo geral. Ele vai estar sempre contribuindo, por exemplo, ele não vai jogar um lixo no chão. Ele vai entender que aquilo depois vai gerar, se ele jogar, o outro jogar, a rua vai virar um lixão. Então, gente, isso é uma camada muito linda, é uma camada muito gratificante de se ver.
de você. É difícil você encontrar pessoas dessas camadas mais altas. Em relação a lixo, eu ensino a minha filha a limpar o lixo da praia. A gente leva a sacolinha e sai catando. Ao invés da gente deixar o lixo, a gente ainda traz lixo que estava ao nosso redor. Eu acho que se todo mundo pensasse um pouco em relação a isso, a gente não teria tanta sujeira, a gente iria amenizar a situação crítica, caótica do mundo de um modo geral. O trabalho coletivo é essencial e a sétima camada vive isso. Oitava camada é a camada da reflexão, onde você para, senta e começa a fazer questionamentos. O que eu vim? O que eu estou fazendo da minha vida? Será que o que eu estou fazendo realmente é o melhor para mim? Será que eu vou colher bons frutos? Será que se eu morrer amanhã, o que eu vou levar de aprendizado, de experiências? Será que eu posso mudar? Eu comecei a fazer esses questionamentos há um tempo atrás. Não sei, uns 5, 10 anos, talvez. Porque a minha vida sempre foi muito parada. A minha vida sempre foi estacionada. Então, eu cheguei a um determinado tempo. Eu nunca me questionava sobre o meu futuro, nem o dia do amanhã. Eu só simplesmente vivia. Simplesmente sobrevivia. Tem pessoas que agem dessa forma e para elas está tudo bem, mas para mim não tá. Eu não gosto de viver assim. Eu nunca fazia nada que eu gostava. Eu só vegetava. Entende? Então não tinha prazeres na minha vida. Tem pessoas que levam a vida assim, mas elas têm prazer nisso. Eu não tinha prazer nenhum, porque eu não me desenvolvia como pessoa, eu não me desenvolvia como ser humano, eu não aprendia, eu não evoluía. Eu sentia que minha vida estava só ali. Parou no mesmo lugar e eu não... Entende? Eu não me sentia que eu era um indivíduo único. Eu sabia, sempre reconheci minha capacidade, minha inteligência, mas eu não vivia isso. Então eu comecei a me questionar. Será que a minha vida é só isso? Será que eu vim ao mundo só para isso? Só para viver, sobreviver? A nona camada é a camada da busca da verdade. É a camada do intelectual. Não significa que seja das pessoas inteligentíssimas, mas é a pessoa que está buscando a sua própria verdade. Ela quer se encontrar no mundo, ela quer viver algo que faça sentido para ela. E, gente, essa minha camada começou, eu acho que há uns 7, 8 anos atrás, quando eu saí da igreja evangélica. Porque eu sempre vivi na igreja evangélica desde muito pequena, mas tinha coisa que para mim não fazia sentido. Eu só fazia porque eu estava ali, eu participava, então eu cumpria tudo conforme mandava o figurino, mas eu comecei a pensar, mas não, tá errado isso aqui, não pode ser dessa forma. Então eu comecei a buscar a minha verdade, comecei a estudar sobre outras coisas, sobre outros parâmetros de vida, sobre outros ideais. Comecei a descobrir coisas que realmente validaram o que eu pensava. Comecei a viver a minha verdade de fato, sabe? A entender que eu sou livre, que eu sou uma pessoa livre para viver de acordo com o que faz sentido para mim. E essas pessoas da nona camada, elas tendem a compartilhar com o mundo os seus ideais, a sua verdade. Afinal, encontrei aqui, finalmente, o que faz sentido para mim na vida. E é algo tão bom, tão edificante, tão gratificante, que a gente fala, opa, pera que eu não posso guardar só para mim. Para mim eu preciso compartilhar com o mundo, com as pessoas ao meu redor. Tem pessoas que estão passando por esse problema, que essa informação que eu adquiri pode ajudá-la. Gente, essa pessoa sou eu, tá? Tudo que faz sentido para mim, eu sinto que eu posso ajudar pessoas com a minha informação, com o meu conhecimento. Eu tenho esse canal aqui no YouTube, eu tenho um perfil no Instagram, onde eu faço o quê? Dissemino o meu conhecimento. Na 10ª camada, a gente pode morrer pelo que a gente acredita, independente se somos pessoas más ou somos pessoas boas. Aqui é onde vivemos segundo a nossa verdade, que é meio que um complemento da nona camada. Na nona camada você vai descobrir a tua verdade, vai buscar, vai descobrir. Na 10ª você vai viver a sua verdade. Eu vivo muito a nona e a 10ª camada no meu dia a dia. Muito, 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 muito.
é o que pulsa dentro de mim, é o que ressoa dentro de mim. Eu acho que são as camadas que eu mais vivo, é a 9 e a 10. Porque eu não ligo, eu não me importo se vão dizer, porque não dá. Se vão falar, se vão criticar, eu não me importo, sou eu. E eu sei que existem pessoas que vão ressoar com a minha informação e que vão ser ajudadas com a minha informação. Então, eu só quero viver e só quero compartilhar. Se faz bem para mim, se me faz evoluir como pessoa, se me faz feliz. Porque, gente, eu já vivi uma vida de paralisia, de infelicidade. O que eu mais quero agora é viver essas descobertas, é viver o que faz sentido para minha vida, sabe? Isso para mim, assim, é uma coisa muito gratificante, é uma coisa muito linda, é uma dádiva divina na minha vida. E eu não vou fazer questão de mudar por ninguém. Nem se fosse a melhor pessoa do mundo. Eu quero viver isso. Entende? A gente quer viver, a gente precisa viver essa verdade. E eu aconselho a todo mundo que tem alguma verdade dentro de si, que tem algum objetivo, alguma crença, algo que queira cumprir, desde que não ultrapasse o espaço do outro, é claro, né? Você não vai fazer mal para ninguém. Viva a sua verdade. Seja você. Não se importe com a opinião alheia. Ninguém vai viver por você, não. Ninguém vai te entregar uma fórmula mágica, jogar o pozinho, sim, sirilim, salabim, seja feliz. Ninguém vai fazer isso, não. Pelo contrário, as pessoas vão te criticar, meter o pau em você, não vão te compreender, não vão compreender a sua dor. Então, quando você tiver a oportunidade de viver a tua verdade, vai lá e viva. 11ª camada, ele vai impactar toda uma humanidade. Isso tanto para o bem quanto para o mal, tá? Nomes aí como Adolf, não vou falar o sobrenome, também o criador da lâmpada, o Thomas Edison, filósofos como Hipócrates, que falava, faça do seu alimento o seu remédio, o seu alimento. Olha que mensagem linda do Hipócrates. Na 12ª camada, é a camada que onde a pessoa vai meio que transcender, ela vai ter a conexão com o todo, com o divino, com o Criador, com a fonte criadora, com o universo. Ela vai tentar cumprir de todas as formas tudo que manda o mandamento, as leis divinas, sagradas. Vai ajudar pessoas, vão ser pessoas espiritualizadas, vão ser pessoas mais elevadas, vão ser pessoas mais conectadas, vão ser pessoas que curam, que têm o poder de cura, que meditam muito, que silenciam muito. Procuro buscar um pouco dessa camada também, eu acho essencial, acho que todo mundo precisa disso, dessa conexão, independente da sua religião. Aqui não estou falando de religião, estou falando de conexão com todo. Se você acredita no universo, no todo, na natureza, na fonte criadora, na energia que move o mundo, de entender que eu preciso fazer o bem, eu não posso interferir no espaço do outro, eu preciso desejar o bem para o próximo, eu preciso desejar o bem para o coletivo, porque o coletivo sou eu, e precisamos cuidar muito bem desse ambiente, das pessoas. Se a gente não puder ajudar, não vamos atrapalhar também. Se você não puder dar uma mão, também não vai sair falando mal. E é isso. Gente, esse foi mais um vídeo tão lindo. Eu tô apaixonada nesse vídeo. Ficou um pouco longo, mas há quem queira assistir vídeos longos, há quem curta assistir vídeos longos. Aqui eu não me preocupo muito com números, eu me preocupo mais com qualidade. Que esse vídeo possa servir de reflexão para você, ter compreensão que existem as camadas baixas e que existem pessoas que se agarram a elas por algum motivo e que não é sobre você, mas é sobre o problema delas, que elas também são vítimas, para você entender que ataques, críticas devem ser relevados, a gente não deve se voltar para a pessoa com ferro e fogo, até porque, se você viu meu vídeo sobre vampirização, existem pessoas que se alimentam da nossa energia. Se elas vão te atacar e você revida, ataca de volta,
Você vai emanar uma energia baixa e elas só vão comer aquela energia de você. Só ela que vai se beneficiar, você só vai se fuder. E que você também possa conseguir aí o seu grau de evolução, que você possa conseguir se elevar, que você possa conseguir ser uma pessoa melhor. Assim como um dia eu fui uma pessoa muito, muito, muito presa na quarta camada e comecei a me desprender, porque a nossa vida importa mais do que qualquer outra. Beijinho no coração. Compartilha muito! Até o próximo!